Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Whitetech, sua TI, nossa prioridade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E eu quero aproveitar esse momento e convidar você para seguir o Pausa na Programação no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube, @Pausa na Programação. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de tê-las comigo novamente. Marina Bueno. Marina é Customer Success Account Manager na Microsoft, é mãe do Max, da Luísa e o Lucas. Paula Mota, Solution Specialist na Microsoft, mãe da Luísa, Helena, Vivian e mãe do coração da Giovana. E a Roberta empreendedora, mãe da Gabriela e da Rafaela. Meninas, obrigada demais por vocês aceitarem meu convite e a gente está aqui novamente para falar desse tema tão querido, que todo mundo assiste bastante, que é falar sobre as mães que trabalham na área de tecnologia. Obrigada. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Gente que agradece. E eu quero começar perguntando para Marina. Marina, no primeiro episódio que a gente fez, né, se você ainda não assistiu, te convido a assistir, porque é um dos episódios mais vistos aqui do Pausa na Programação, e a gente fez isso tem mais ou menos um ano e pouco, né? Até hoje ele é um dos mais vistos. E eu queria perguntar para... E você disse uma frase que foi muito comentada nas redes sociais, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que nasce a culpa e nasce todos os problemas e benefícios de ser mãe, né? Porque eu vejo, assim, até no meu dia a dia com as crianças, e teve uma discussão, assim, né? E aquela coisa básica, tomar banho, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu lembro que chegou uma hora que gente, chega, para tudo. Deixa eu falar, eu nunca fui mãe de uma criança de duas crianças de 7 anos. Eu nunca fui mãe de um menino de 11 anos. Então, assim, me ajudem. E tem mais, ano que vem, eu nunca fui mãe de um menino de 13 anos. Eu nunca fui mãe de 2 crianças de 8 anos. Porque é isso, assim, não existe um manual. Eu acho que isso é o mais comum da gente escutar. Ser mãe, não existe manual. Ser pai, não existe manual. Mas, assim, é muito mais complexo do que isso, porque a gente tem uma ideia básica das coisas como elas são, né? Às vezes você nem precisa de um manual para instalar uma TV, apesar de vir sempre. Mas ali os filhos, acho que mesmo que viesse algum manual básico, a gente não sairia do outro lado e a gente ficaria o tempo todo ali buscando soluções para ser o menos traumático possível, e no fim do dia a gente ia dormir com todas as culpas que vêm ali nas frustrações, nos processos e no pensamento de onde a gente podia ser melhor. Então, acho que é por isso, assim, que eu comentei isso, e era, obviamente, como eu me senti, como eu me sinto no processo de ser mãe, né? Então, nasce uma culpa e nasce mais um monte de coisa junto. É interessante a gente tocar nesse assunto, porque eu tenho visto no meu círculo de amizades, que tem muita gente se tornando mãe agora, né? Então, e é interessante porque, assim, a gente tem aqui, é bem diverso as idades daqui dos nossos filhos. Acho que a minha é parecida com a da Roberta, mas a Paula, ela tem ali uma escadinha, né, em idades. E essa expressão, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, como é que foi para você, Roberta? Eu acho que quando eu me tornei mãe, eu não tive essa sensação de culpa. Aliás, recentemente, conversando com a Gabriela, que é a minha filha mais velha, com 19 anos hoje, que é uma fase muito diferente da que a gente
né, da que eu tinha ideia de como lidar, eu pedi para ela desculpa. Eu falei, desculpa, realmente eu sou uma mãe em construção, que eu já fui mãe de bebê, eu já fui mãe de criança, eu já fui mãe de adolescente, e agora eu estou sendo mãe de uma jovem mulher, de uma mulher adulta. Então, eu tenho que repensar também todo o aprendizado de todos esses anos na maternidade. Acho que a Paula também deve ser muito parecido, porque ela tem essa variação de idade. Ela já tem filha com 18, com 17. E a gente não consegue lidar com a mesma pessoa em cada uma dessas fases de um único jeito. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para essas mães que estão se construindo agora, não criem muita expectativa, não queiram ser mães perfeitas, porque a gente vai errar uma vez que você vai fazer pela primeira vez, todos os dias, alguma coisa com seus filhos. Então, a culpa vem quando você acha que não saiu do jeito que você queria, ou que a sua filha está com algum tipo de frustração e você toma a responsabilidade para você. Puxa, ela tinha que estar mais forte para enfrentar essa situação. Não, cada um vai se desenvolver de um jeito. Eu tenho duas e as duas são completamente diferentes. As duas lidam com as mesmas crises familiares de jeitos completamente diferentes. Então, não, calma. Você é uma pessoa em construção e o seu filho, a sua filha também será uma pessoa em construção. E a gente não tem como prever o futuro, né? Paulinha? Sabe que, assim, eu fui mãe muito jovem. O fato de ser mãe muito jovem te dá esse benefício, porque você não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, o bom é isso. Como você nem se ligou ainda no que é aquilo, então você deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas tem um psicólogo, que esqueci agora o nome, que eu adoro, e ele tem alguns vídeos que ele faz na internet, que ele fala, a mãe que eu fui, e às vezes a gente fala, eu tenho 4 filhos e cada um é de um jeito, criei igual. Não, você não criou igual. Não, Você não era a mesma pessoa. Então, a mãe que eu fui para minha filha mais velha, que é a Luísa, não é a mesma que eu fui para Helena e não é a mesma que eu sou para Vivian. Porque, assim, são vivências diferentes. Então, quando eu fui mãe a primeira vez, eu tinha 20 anos. Com a Helena, já tinha 27 anos. Então, assim, é uma diferença muito grande. A estabilidade que eu estava, o momento que eu estava. Então, eu não era a mesma pessoa. Então, eu não sou a mesma mãe. Então, do primeiro ainda comentei isso, eu levo isso muito à risca, assim, eu não me culpo muito, sabe? Então, assim, às vezes acontece involuntariamente, mas, assim, eu tô fazendo o meu melhor, e o meu melhor é aquilo. Então, eu também não me cobro, da mesma forma que eu também não cobro muito os meus filhos. Eu acho que talvez também o fato dessa culpa nossa é o quanto também a gente está colocando essa pressão em cima dos nossos filhos. Né? Qual é a expectativa que a gente está criando em cima de um outro ser humano? Eu brinco e falo, gente, eu não crio expectativa em cima de mim, assim. O que você vai querer com a minha mãe? Eu não sei, me deixa. Então, assim, por que eu vou colocar em um outro ser humano? Então, eu acho que a gente também tem que levar a vida um pouco mais leve, sabe? As pessoas têm que levar um pouco mais a maternidade na leveza, deixa as crianças também mais leves. Às vezes você vê as crianças com uma agenda pior do que a nossa. Então, assim, calma, né? O momento do ócio, ele é importante. Então, assim, eu tento sempre deixar as coisas um pouco mais leves do que elas de fato são, porque eu não acho que tem que ser tão pesado assim. A maternidade não precisa ser tão pesada assim. E cada fase passa tão rápido. Exatamente. Né? Então, é cansativo a fase da fralda, do amamentar de 3 em 3 horas? Mas calma, vai passar. Muito rápido. Boa. Aí é cansativo, a criança está engatinhando, você está preocupado em tirar todos os objetos perigosos da frente dela. Calma, isso vai passar. E quando a gente vê, ela já tem 19 e nem está morando mais comigo. Então, eu ainda tô aqui agarrada na minha de 16, que ainda tá comigo. E é cansativo, não é... Nada é fácil, né? Mas eu tenho, é muito leve trás, né? Eu me coloco como mãe Uber. É mãe para levar aqui, é mãe para ir buscar ali, é mãe para levar não sei quem. Aproveita e traz todos os amiguinhos juntos. Então, é fase. São fases. Então, como é que chama aquele Uber que vai parando? É esse mesmo. É o coletivo. É o Uber Pool. É o Uber Pool. É o Uber Pool. Então é Roberta Pool agora. Roberta Pool. E vai passar. Cabe mais 3? A gente... Exato. Talvez a gente tenha que parar de reclamar. Né? Porque eu acho que é difícil, mas hoje eu vejo muito nesse contraponto, né? Com a Rafaela, que ainda está comigo, e com a Gabriela, que já foi. A Gabriela já foi?
Gabriela já está há mais de 1 ano estudando na Califórnia. Está fazendo faculdade na Califórnia. E como é que foi isso para você? Engraçado. É sempre uma saudade, né? Aliás, como eu também já morei fora um período, eu sei que você vive uma eterna despedida. Que você, para ir para algum lugar, você se despede das pessoas aqui e quando você chega lá, né? Ok, mas para voltar você também se despede novamente. Então, quando ela foi, eu acho que eu vinha me preparando. Eu ainda estou me preparando para acostumar com ela longe e também me preparando para quando a Rafaela for. E aí vem o momento 2 da maternidade, talvez, um luto que a gente tenha que sentir, porque os filhos crescem. Eu não gosto de usar essa expressão, os filhos são para o mundo. Não, as minhas filhas não. As minhas filhas não são para o mundo. Os meus são. Eu acho que o mundo é muito grande. Não, a gente sempre cria filho pensando na família. Eu acho que o filho é uma extensão do que você foi quando adolescente, do que você foi quando jovem, do que você é ou foi no seu casamento. E é isso que a gente não pode confundir. Às vezes a gente trata filho como um projeto nosso. E, na verdade, não é um projeto nosso, né? Elas têm que ser projetos delas mesmas. Claro que aonde quer que elas estejam no mundo, por isso que a gente fala que filho é para o mundo, vão ser sempre os nossos bebês, vão ser sempre as nossas filhas. Mas eu lidei bem com a distância dela, até porque eu acho que a gente fala por telefone praticamente todos os dias, e aí, graças à tecnologia, a gente fala por vídeo também, né? Que você ouvir a voz é uma coisa, você ver o rostinho é outra. Acho que se tem alguma coisa errada no rostinho, você vai ver. Mais, né? E não, tá sempre feliz, tá descobrindo o mundo, 19 anos, meu Deus, né? Então, eu fiquei bem. Estou me fortalecendo de outras formas para enfrentar a partida da Rafaela também daqui 2 anos, 2 anos e meio. E aí talvez sim venha um baque maior. Mas eu sou forte. E aí eu acho que vem o que eu faço agora, né? De tipo, mas agora? Você não pensa assim, esses 19 anos acaba não sendo uma preparação para esse momento, né? Porque a gente se acostuma, assim, com as despedidas todos os dias para deixar na escola ou para deixar o primeiro acampamento. A gente tá sempre nas primeiras vezes, o tempo todo, né? No meu caso, eu acho que Deus foi muito bom comigo também nesse sentido. Porque, claro, elas nasceram, elas têm dupla cidadania, né? Tem a certidão de nascimento americana. E você pensa, independente do que acontecer com a minha vida, vai chegar uma hora que talvez eu não esteja com as duas ao mesmo tempo. Porque cada uma vai fazer as suas escolhas, cada uma vai descobrir o mundo à sua maneira. Então, quando eu quiser estar com uma, eu não vou estar com outra. Eu, de alguma forma, vou abrir mão. Nesse meio tempo, eu me divorciei. E aí você tem que acostumar com as férias com o pai. E as férias foram num crescimento paulatino, né? Primeiro era final de semana, aí passou para 10, 15 dias, 1 mês, até que veio a pandemia e elas chegaram a ficar 3 meses na casa do pai. Então, assim, é um preparatório. Não deixa de ser um preparatório. Não é só a escola, que é meio período, ou o acampamento, que está com os amigos 2, 3 dias. São as férias delas, que também hoje já viajam com amigos. Então, e aí, claro, a gente tem que... Por isso que eu estou dizendo que eu estou num outro momento de fortalecer quem eu sou. Porque... Você se redescobrir, né? Nem só me redescobrir, Paula, mas... lembrar de verdade como que eu cheguei até aqui. E por que eu cheguei até aqui, considero que muito bem, apesar de todos esses distanciamentos. Porque a gente tem que entender o que você é e o que você faz. E o faz é sempre temporário. Sem dúvida. Agora, o que você vai permanecer em qualquer uma das etapas, né? Eu tô amando essa conversa aqui. A gente tá muito chique hoje. Quem não viu os bastidores disso aqui, eu me perguntaria, por que sempre tem um monte de copo na mesa? Não imagino, não consigo eu tô com pensar. tosse, então tem um chá quentinho. Exato. E uma aguinha. Roberta, você comentou que a tecnologia tem
te ajudado a ver o rostinho da Gabriela, isso, né, te deixa mais calma. Mas eu queria ver com a Paula e com a Marina, como que é para vocês, porque a gente trabalha na área de tecnologia. Sim. Como é para vocês esse dia a dia de filhos, tecnologia, muita informação? Como é que tá isso? Marina, Vai. como tá isso? Né? Agora, olha um pouco para a câmera, Marina, não fica só olhando para cá. Deus! Que o povo não te vê. Como é que tá isso? É. Nossa, que pergunta. Não sei. Não tá, né? Também. Eu lembro que eu falei alguma coisa parecida com isso no primeiro podcast. Como você dá conta? Não dou, né? Como é que tá? Não tá, né? É a vida como ela é? Eu vejo, assim, super complicado, assim, os últimos momentos. Eu acho que a gente vai amadurecendo, e nem em relação à idade, mas em relação às experiências mesmo que a gente vai tendo. E eu tenho estado muito mais reflexiva e muito mais imersa nas terapias, nas minhas, nas dos meus filhos e tudo mais. E a proximidade né, física que a gente tem hoje, que eu tenho no caso dos meus filhos, 13, 8 anos, né? A tecnologia não consegue aproximar. Na verdade, ela é um afastador, né? Então, a gente fica o tempo todo buscando como é que a gente pode estar na mesma linguagem, se respeitando, dando o seu próprio tempo, porque é aquilo, assim, meus filhos, eles vêm com uns pedidos de brincadeira que eu não tô nem um pouco afim, né? De, vamos jogar Roblox, vamos jogar Minecraft. Eu fiquei o dia inteiro na frente do computador. Eu não quero olhar para uma tela, né? E eu quero pensar o mínimo possível, né? De repente, eu quero só abraçar, sentir o cheiro aqui no sofá e que a tecnologia não permite a gente ter esses tempos ali, mesmo quando a gente está muito próximo fisicamente, né? Porque aquilo que, para mim, é um descanso não ter a tecnologia, para eles o descanso é a tecnologia, né? Como que eles descansam da escola, como que eles descansam da rotina, dos estudos, das exigências dos pais para manter a rotina numa casa que tem mais de uma criança, 2, 3 crianças. Então, assim, a tecnologia para eles é uma fuga da realidade. E a gente tá... eu sinto, né, que quando eu desligo o computador, eu quero fugir da tecnologia. E aí fica muito mais difícil a gente se conectar ali no dia a dia. Essa semana até, eu voltei de viagem e as crianças estavam, que, né, legal, viagem em família, tudo mais, não sei o quê. E aí, nesse momento de retorno, assim, já, sei lá, 3, 4 dias, o meu filho mais velho veio e fez assim, eu preciso desabafar. Eu preciso de uma ajuda, porque eu acho que vocês não reconhecem o que eu faço de bom. Eu tô sempre... Né? É assim, sempre você vai ficar corcunda, você vai ficar magro, você vai crescer menos, você... É sempre no intuito de... proteção. Criar um senso crítico nele, né? Para ele se preocupar com algumas coisas, mas para ele aquilo putz, vocês não estão demonstrando o que eu faço de bom. E aí veio a culpa, né? Desculpa. Eu só falava, desculpa, filho, realmente eu não sabia, né, que você estava se sentindo assim, e a gente vai precisar de uma ajuda, tal, como é que eu te ajudo? Eu falei, porque a gente precisa se entender, porque tem coisas que você vai esperar de mim e eu não vou atender, e entre elas está a tecnologia, né? Justamente porque no momento de descanso eu não quero tecnologia, eu quero ter essa interação. A gente pode jogar um jogo de tabuleiro, a gente pode fazer outras coisas para a gente se conhecer. Então, para mim, na fase de vida que eu tô, a tecnologia ela mais afasta do que aproxima, né? Então, eu tenho muito essa dificuldade, esse trabalho diário para sentar à mesa para jantar sem o celular, né? E o exemplo tem que vir da gente. Então, não adianta eu pedir isso deles e eu estar com o meu celular na mão. E o seu marido também trabalha em tecnologia, também, né, trabalha em tecnologia. Então, ele ainda, assim, ele consegue administrar melhor. Aí eu acho que entra um pouco de perfil também de cada um, que até independente de ser homem ou mulher, talvez se eu tivesse um perfil mais
mais racional como ele, eu não tivesse tantas escapadas, assim, de estar aqui e olhar meu e-mail e tal, né? Então, ele é mais controlado com isso, mas eu tenho esse negócio do, tipo, se eu pedir aqui para eles, então, não deixo nem o celular perto, porque talvez se chegar uma mensagem e eu ver que é de alguém que eu deveria prestar atenção, eu vou interromper o meu jantar e vou olhar a mensagem. Então, a gente vai criando essas rotinas que, para eles, primeiro, é um saco, né? Porque eles sentam e, nossa, eu não posso fazer nada nessa casa. E aí, porque vocês vão ficar falando? E aí, você vai mandar eu dormir? E eu nem pude jogar. E aí, gente, nossa, 10 minutos que a gente jantar, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente fica nessa briga de onde a gente usa junto a tecnologia e onde a gente separa aqui a tecnologia. Mas ainda é uma descoberta, assim, ainda é um processo, até pela diferença de idades e tudo mais. Então, a gente vai tentando se encaixar. A viagem, no fim, foi boa porque foi zero tecnologia, né? Eles não levavam celular no parque, mas a mãe, meu Deus, a mãe tava doida por um celular assim, ó, só pra ficar, não, vai lá, vai brincar você com o Mickey e me deixa aqui no celular 2 minutos, vendo nada. E você gostou dessa viagem? Maravilhosa! Maravilhosa, recomendo. Eu recomendo. Quem segue a Marina no Instagram deu boas risadas com ela. Era desespero, assim, era um pouco de desespero. É que, assim, realmente não é uma viagem para descansar, né? E é uma viagem perrengue e você fala, poxa, é um perrengue bem caro para ser um perrengue, né? Então, para os pais, eu acho que é um pouco frustrante de qualquer jeito, mesmo que os filhos sejam, né, super maravilhados pela Disney em si, mas eu acho horrorosa essa viagem. Acho horrorosa. Eu canso muito mais numa viagem dessa do que trabalhando 12 horas por dia, sem medo de errar. Ô, Paula, e lá, como é que tá? Olha, as pequenas, as mais velhas têm celular, enfim, então não tem muito... A minha enteada já tá com... A Di já tem 18 e a Luísa tá com 17. Então, assim, a gente não tem mais... como, onde, né? Até porque elas também precisam ter a individualidade delas, enfim. A gente acredita que o que a gente introduziu e ensinou até agora é que elas possam ter discernimento referente a isso. Lógico que, na mesa não vai estar com celular, no café da manhã, almoço, mas acho que é o que a minha falou. É muito mais a gente também ter essa consciência de ficar se policiando, enfim, porque é o tempo todo, ou é o relógio que você olha, que putz, você tem que responder, enfim. Então, a gente evita todo mundo em casa. E as pequenas não têm ainda, né? Então, a Helena tá com 10, a Vivian tá com 8, então a gente ainda não deu. É absurdo, tanto que elas pedem, é o tempo inteiro. Porque e aí, quando vai... imagino que todas as amigas têm. Todas, né? E aí essa cobrança também, mas todo mundo tem, tá, mas você não é todo mundo, é a famosa frase. Enfim, mas ao mesmo tempo também, a gente tem churrasco, lembra, na nossa época, quando ia a gente em casa, a gente fazia o quê? Pedia dinheiro pra ir na padaria, comprar alguma coisa. E elas é celular, então tem gente em casa, festa, que a gente faz muita festa em casa, é o tempo inteiro enxuriçando, mãe, deixa eu jogar alguma coisa, deixa eu usar um pouquinho, falar com a minha prima, falar com a minha amiga no celular, enfim, porque daí elas não têm. Então tem WhatsApp, a gente ainda segura. Então, enquanto eu conseguir, com as mais novas, segurar, eu vou segurar, porque eu acho que é difícil, é o que eu falei, é difícil para nós termos esse discernimento de o tanto que a gente fica no celular, quanto mais criança, como que a gente vai exigir também dela, se a gente minimamente não conseguir colocar e estipular o tempo para elas ficarem. Então, o que eu conseguir segurar, segurarei, com certeza, mas a Helena, que é a de 10 anos, eu falei, gente, daqui a pouco ela vai pedir emancipação e vai embora de casa por causa do celular, que ela me cobra diariamente. E vocês sabem que a gente está trazendo esses temas porque foram coisas que foram pedidas muito na rede social, né? Então, é muito bacana o depoimento de vocês, porque, como eu sempre digo, aqui é um podcast de verdade. Pessoas reais. Né? E um outro tema que também pediram para a gente conversar um pouco era sobre saúde mental, né? Porque tem a questão da culpa, tem a questão das responsabilidades no trabalho, tem a carga horária que muitas vezes ela é extensa. A gente, né, já conversou no primeiro podcast falando assim,
tudo bem deixar algum pratinho cair em algum momento. Ele vai cair em algum momento. E tudo bem, né? A gente só precisa equilibrar, né? Entre cair e não cair, a gente vai seguindo. Mas como é que a gente faz para lidar com essas emoções que a gente tem, que é, muitas vezes, deixar o pratinho cair, né? E a gente tem visto muito se falar em saúde mental. Sim. E aí eu queria começar com a Paula, porque a Paula, ela tem essa postura, né, mais centrada. É bom não começar comigo, porque eu não tenho. Onde vive? Que come. Né? Tem aquela brincadeira, né? Estou medicada. Olha, Rô, assim, primeiro, eu acho que o autoconhecimento, ele é muito importante. Todo mundo fala, discute, blá, 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 fala sobre isso, mas eu acho que a gente se conhecer é muito importante. Eu, esse ano, assim, já vinha dando algumas coisas que eu falei, acho que eu não tô muito legal, acho que, né, talvez eu vou ter que começar a fazer terapia, alguma coisa assim, muito irritada, enfim, mais estressada, coisa que dificilmente eu fico. E no meio do ano, minha avó faleceu. Então, foi um baque muito grande, assim. Para mim, foi a hora que eu falei... Porque daí é onde você, acho que vem a questão da finitude e todos esses pontos. E para nós, para minha família, foi era um pilar. Então, foi todo mundo, ficou muito abalado, assim, referente a isso. Foi em julho, aproximadamente. Então, foi a hora que eu fiquei muito triste e real, assim. Então, acho que esse momento foi... Eu falei, talvez eu precise aqui. Então, o que eu comecei a fazer? Vou já procurar uma terapia, enfim, porque é como se alguma coisa saiu do eixo ali para mim, porque eu tinha ela muito como referência, da questão de tudo. Mulher, mãe, vó, enfim. Então, ela era, de fato, algo que, para nós, mexeu absurdamente. Então, agora é o momento que eu falei, acho que eu vou precisar. Voltei a fazer academia, ainda brinquei. Falei, gente, fui lá com a Jesus, entendeu? Comecei a trabalhar. Eu falei, deixa eu voltar, porque daí eu estava muito tempo em casa. Né, indo às vezes no escritório, nos clientes absurdamente, mas enfim, querendo ficar mais em casa, não querendo sair muito, o pessoal me chamando, eu falei, em casa a gente faz muita festa, faz muitas coisas, e eu já não estava querendo mais, então eu ia com as minhas amigas beber um vinho, nossa, Palma, você tá bebendo pouco, você tá mais quietinha, então coisa que eu nunca fui, então eu sempre fui mais de conversar, de brincar, de fazer festa, sair para dançar, e eu já quero mais ficar em casa fazendo Netflix, assistindo Netflix, não quero mais sair. Vou ficar aqui comendo chocolate, meu Milka com avelã, assistindo meu Netflix e tô aqui aconchegada. Então, acho que você sempre volta, quando algo te estabiliza, para algo que é o mais aconchegante, né? Você quer ficar mais quietinha, não quer conversar muito com as pessoas. Então, eu estava muito nesse momento reclusa, assim. Então, há 3, 4 semanas atrás, fora que eu falei, cara, deixa eu voltar. Porque se eu deixar, aquilo vai virar algo que para eu conseguir voltar de novo vai ser muito difícil. Então, acho que bom que eu consegui enxergar que não estou bem. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Você conseguir identificar e pedir ajuda quando você precisa também, né? Então, eu preciso de ajuda aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, voltei a fazer minhas coisas. Academia. Eu tinha comentado, gosto de nadar, fazer uma sauna, fazer as coisas, porque é o que te revigora novamente, né? Me policiar mais, para ir mais, enfim. Vou sim, mesmo que não tenha nada no escritório, vou ir, porque o momento do café é importante, você conversar com outras pessoas, você interagir com outras pessoas é muito importante. Então, eu acho que isso, para mim, eu prezo demais. A minha saúde mental é uma coisa que eu prezo muito. Então, até no último também a gente conversou muito sobre isso. Então, eu sempre falei, eu sou muito egoísta comigo. Então, eu sigo sendo. Continuo as minhas massagens semanais, fazendo as minhas coisas que eu preciso, minha caixinha do nada, que é igual a Má falou, cara, eu preciso ficar sem ninguém. Eu não quero escutar barulho nenhum. Então, a gente tem que se preservar, porque se eu não estou bem, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir. Não vou conseguir ser uma mãe legal, não vou conseguir ser uma esposa, não vou conseguir trabalhar bem. Então, eu me preservo sempre, em primeiro lugar. Então, é o famoso, avião está caindo, você é o primeiro, coloca primeiro você e depois no outro. Então, eu sou essa pessoa. Então, eu estou nesse momento, ainda não estou medicada. Eu acho que... Isso é uma piada interna. Tá? Mas eu acho que as pessoas precisam, de fato, procurar ajuda se elas acham que elas precisam. E a gente tem toda a questão da medicina aqui para justamente ajudar a gente com isso. Então, as pessoas, sim, precisam procurar ajuda. Porque eu acho que as pessoas estão doentes. Nós estamos doentes. A gente está vivendo um mundo muito louco. Então, assim, um autoconhecimento, para mim, é tudo hoje. Rob? Olha... Eu acho que a saúde mental é falada hoje porque
Primeiro, havia um preconceito muito grande no passado. Se falar em fazer terapia, de uma pessoa que está emocionalmente precisando de ajuda, ou a depressão, que hoje em dia é reconhecida como uma doença real, não é frescura, não é corpo mole, não é preguiça. Mas as pessoas ainda não levam isso muito a sério. Milhares de empresas têm a bandeira da saúde mental, mas o que atrapalha a saúde mental, ou o que sufoca todo mundo num ambiente de trabalho, não é tratado. Não, é muito superficial, e para mim é só uma frase de efeito. Né? Nós valorizamos os nossos funcionários. Então, não é na área de tecnologia, eu acho que isso é em todas as áreas, em qualquer setor que você vai identificar profissionais que realmente têm ali um cargo de liderança, um cargo de responsabilidade, estão precisando tratar da saúde mental. E a gente fala muito em desenvolvimento profissional, existem milhares de cursos para desenvolvimento profissional, só que esse profissional, antes de mais nada, é uma pessoa, e ninguém investe em desenvolvimento pessoal. Não vou dizer ninguém, né? Que eu investi. Não, porque existem pessoas que acham que não. Se eu estou profissionalmente bem, tá tudo bem. E às vezes não é assim. É a tal da bandeja, que uma bandeja vai cair. Você está ótimo profissionalmente, mas será que todo o resto tá bom? Será que você, como filho, será que você, como pai, será que você, como irmão, como amigo, você tá bem? Porque e a gente estava comentando, né, nos nossos bastidores ali, hoje em dia, quem são as pessoas que estão em evidência, quem são as pessoas que são comentadas e que criam burburinho? Quem tem dinheiro. E a luta de todo mundo no trabalho é para ganhar dinheiro para ter conforto, é para ganhar dinheiro para poder ter prazeres de viagens, de qualquer outro hobby que queira fazer. E todo mundo esquece de quem é de verdade. Então, eu tenho contato, conheço pessoas que hoje estão em depressão profunda porque deixaram de fazer o que sustentava a identidade deles. E a nossa identidade não pode ser sustentada pelo que você está fazendo. Nem negociada. Né? E aí hoje o que a gente vê? Os profissionais que estão entrando no mercado hoje precisam ser trabalhados os soft skills. Soft skill nada mais é do que educação, do que saber falar na hora da certa, do que saber se comunicar, do que saber respeitar a hierarquia e regras. E o ser humano agora precisa ser ensinado a isso. Vamos voltar para a pandemia, que a gente teve que aprender a lavar a mão. Ensinar a ter empatia. Empatia, exato. Isso não é coisa que a gente ensina, isso é coisa da essência do ser humano. E a gente perdeu, por quê? Porque a gente está correndo atrás de outras coisas. E hoje em dia tá aí, né? Todo mundo, por causa de fumaça de queimada na Amazônia, de queimada no Mato Grosso, de queimada no Pantanal, em Goiás. Queimaça é a mistura de fumaça com queimada. Né? Eu falei queimaça, não é queimada. Não, mas é só piadinha também. Ah, tá bom. Então, é muito complicado. A gente estava falando de viagens, né? Poxa, qual é o próximo roteiro? Cara, vai para a natureza, porque a gente não sabe até quando tem natureza disponível para a gente ir visitar. Né? É interessante que eu fiz um podcast com a Denise Rios. Denise, eu amo você, adoro te seguir. E a Denise falou o seguinte, que a natureza vai bem obrigada. Quem está mal é o ser humano. Porque a natureza já extinguiu os dinossauros, já extinguiu muitas coisas. Né? A cada 100 anos vem uma gripe, aí vem uma Covid. Pode natureza. Né? Então, brincadeira. quem tá mal é a gente, ó. Tá tendo as queimadas, quem que tá sofrendo? É a gente. Isso aí. Então, assim, né? Recomendo fortemente que vocês assistam esse episódio com a Denise, porque ela é maravilhosa. Marina, essa questão da saúde mental que todo mundo está falando, né? Queria que você comentasse um pouco dessas soft skills, porque é um tema que eu vejo o povo lá, soft skill, mas é interessante essa abordagem, né? Eu tive, assim, algumas experiências recentes até que eu fiquei me questionando bastante, né? Uma é
primeiro, assim, compartilhar, né? Porque quando você começa a trazer o soft skill para o seu dia a dia, e isso começa a trazer um impacto, um resultado diferente daquilo que é esteira de produção, as pessoas falam, putz, que legal, isso é diferente, sim, do que estava sendo feito, mas como que você compartilha esse conhecimento? E aí eu tive meses de reflexão. Eu falei, eu não sei, porque eu preciso, talvez, eu começar a anotar o que eu faço, porque não é uma coisa muito... Pensada. Arquitetada, assim. É natural. Vou chegar e eu vou sentar aqui. Não, eu chego, sento, né? E, de repente, algumas coisas vão destravando. E a mesma matemática que funciona para mim, não funciona... para mim, com pessoas diferentes. Então, assim, eu fui bastante questionada, assim, do como eu compartilhava um pouco do que eu estava fazendo de diferente. Eu tive muita dificuldade, porque quando fala compartilhar, a gente sempre leva para um PPT. Como é que você compartilha? Leva para um PPT, coloca lá em bullet points. Tome banho. Tópicos. Né? Tipo, vá bem vestir, sei lá, coisas básicas, né? Mas tô sacaneando. Mas assim, e aí eu falava, o que eu vou colocar? Sorria, eu nem sei se eu sorrio, né? Não sei, eu não sei. E... No seu caso, você faz a gente sorrir, né? Então. Seja simpática. Seja simpática. Mas também, assim, depois, também muito processo de terapia, tal, a gente vai descobrindo que o meu jeito de lidar e o meu jeito até de ser divertida, vamos dizer assim, é meio que um escudo, uma proteção para mim, né? De repente, como eu quebro o gelo, como eu amenizo uma... Enfim, não sei, tem muita coisa ainda para ser trabalhada, mas o que eu vejo e que eu vejo que é muito diferente até das conversas que eu tinha com a minha mãe, com meu pai, né? No meu processo de crescimento, meus filhos estão muito mais maduros emocionalmente do que eu era na idade deles. Mas, assim, o momento que eu me vejo profissionalmente é quase... Eu acho que quando eu nasceu uma profissional, talvez tivesse que ter nascido uma culpa para eu ir aperfeiçoando... Porque a gente se culpa menos, né? Principalmente quando a gente está começando a carreira, a gente está lá no dia a dia e tal. Eu sou jovem, eu posso me arriscar, eu posso isso, eu posso aquilo e tal. E aí, quando a gente chega num momento que a gente está passando por cima de um monte de coisa que faria bem mentalmente pra gente, para estar num lugar. E eu me vejo num momento que a minha preocupação nunca foi, não é, e eu acredito que nunca vai ser, porque aí eu acho que é perfil mesmo, mas nunca é status, né? Eu quero saber como é que eu vou pagar boleto, eu quero saber como é que eu vou pagar escola por mais 10 anos para os gêmeos, por mais 7 anos aí, 6 anos para o Lucas, depois faculdade, o que eles querem fazer e tal. Porque a gente engole muito sapo, né? E passa por cima da nossa saúde mental a troco disso. No meio disso tudo, e recentemente também, na busca de entender melhor, né, os meus filhos, ver limitações e dificuldades diferentes ali de cada um. E também, eu já ouvi várias vezes, existe filho preferido? Né? E eu sempre falo, não existe filho preferido. Eu falo sem medo de errar, sem falsa demagogia. O que existe é o filho mais necessitado naquele momento. E aí você vai dedicar mais tempo, mais atenção, um olhar mais atencioso. E, óbvio, você vai deixar pratinho cair com seus outros filhos, mas não é por gostar mais ou menos, né? Mas na busca ali de... Cara, eu sou a pessoa mais aberta para qualquer que seja o problema. Eu quero saber o que é e eu quero resolver. Eu fui diagnosticada com TDAH buscando algum diagnóstico para a Luísa. E aí, eu tô medicada, é real para mim, eu tô medicada. Né? E me ajuda muito porque eu vivi 36 anos da minha vida com TDAH e isso nunca existiu. Eu talvez fosse uma criança dispersa, uma criança
Desatenta, bagunçada. Ela é sagaz, né? Ela é sagaz, a Marina é sagaz, mas ela não é muito das exatas, tal. Ai, a Marina se atrasa, a Marina tal. E aí, assim, fez muito sentido. Quando eu recebi o diagnóstico, eu me olhei com mais carinho, né? Porque eu me culpava muito por não ser caprichosa, por não ser, né, tão dedicada aos estudos, por não... Enfim, nesse processo todo, comecei terapia, psiquiatria, porque aí eu precisei ser medicada, porque para você ter ideia, o teste do TDAH, ele vai de 0 a 100. A partir de 70, você tem TDAH. O meu deu 99. A pergunta foi, como é que você tá viva, sobrevivendo? E olha, tem uma carreira. E olha, tem 3 filhos. Como que você faz isso? Isso é um milagre. Eu falo, na verdade, eu acho que eu fui criando técnicas, né? Mas assim, eu sempre falei, eu sou uma fraude, uma hora vamos descobrir. Eu vou não sei o quê, eu vou não sei o que lá. Enfim, mas porque eu achava que eu era desinteressada mesmo, não tava nem aí e tal. Então, assim, eu acho que o equilíbrio do soft skill, a empresa quer o seu soft skill para trazer mais dinheiro, mas ela não quer o seu soft skill para negociar saúde mental, né? Então, quando você abre mão de alguma coisa, quando você é mais racional, pensando ali no seu círculo familiar, pensando até em composição de renda e o que é melhor para mim nesses próximos 6 meses, curto prazo mesmo, você não está pensando na sua carreira, né? Então, acho que isso que a Roberta falou é certeiro, assim. A gente tem a bandeira, mas ainda é muito individual. Então, eu acho que não é nem má intenção, né? Mas não tem como você personalizar ali numa empresa que tem... E é uma coisa nova. As pessoas ainda não estão preparadas para lidar com o assunto. E eu acho que assim, e se a gente parte do pressuposto que se nós, que somos a primeira pessoa que tem que estar preocupada conosco, quem dirá... Exato. Da mesma forma que a gente fala da carreira em si, né? A gente fala, a gente tem que saber onde a gente quer chegar para que a gente possa traçar o que a gente quer. É da mesma forma também como nós estamos. Assim, se a gente não consegue saber o que a gente está passando, quem dirá um terceiro, né? Ou uma companhia, ou o seu marido, ou a sua família. As pessoas ao nosso redor não conseguem identificar quando a gente não está bem. Se a gente não... se a gente não comunica, e se a gente não sabe falar o que a gente tem, né? E é aquela pergunta, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Né? E tinha uma propaganda alguns anos atrás que falava assim, tudo bem? Tudo, porque a pessoa não quer saber se realmente está tudo bem ou não. Né? É um oi. Era uma propaganda que o cara falava, tá tudo bem? O cara, não tá tudo bem. Aí começava a contar um monte de problema, o outro ia assumindo o brilho, né? Não sei se vocês lembram disso. Mas eu tenho um depoimento também interessante que a gente teve aqui no Pausa, que foi do Leonardo Lopes. Ele estava contando que ele é daltônico e ele descobriu que ele era daltônico com 27 anos. Uau! 27 anos. E ele falou assim, na verdade, ele não percebia isso. Quem percebeu foi a esposa dele. E ele usou essa frase. Eu descobri que eu era daltônico e eu fiquei muito feliz. Porque até então eu achava que eu era um idiota. Pra mim, eu falo, foi libertador, assim. Foi libertador, porque muita coisa passou a fazer sentido, assim. Eu tenho uma passagem da minha época de alfabetização que eu sofria muito, e eu segurava errado no lápis, e todos meus filhos seguram errado no lápis. E aí, assim, acho que da minha experiência foi bom, porque quando a escola me chamava para falar sobre isso, eu falava, isso não é um problema. Se ele tá conseguindo escrever, se ele entende o que é um A, um B, deixa ele segurar assim. Eu não quero que você diga para ele qual é o jeito certo. Porque alguém inventou que isso é certo. E aí fica, sei lá, 99 pessoas se forçando, 99 pessoas fazendo aquilo automático, e uma pessoa suando para, né? Era o meu caso, além de tudo. Eu usava uma borrachinha trifacetada no lápis, olha que alegria. E eu lá, e fora todo o por trás que vinha. Mas nesse processo de alfabetização, eu lembro bem de uma aula de ditado, e a professora falando, e eu anotando, como todo mundo da sala anotando, tal, tudo que ela falava. E
Só que eu sempre tava atrás. Eu sempre tava, assim, desesperada e todo mundo normal. Ok, João foi comprar pão. E aí, em um determinado momento, a professora veio, mas Marina, qual que é a dificuldade? E aí eu falei, eu não consigo, tá muito rápido. E aí ela falou, mas tá todo mundo acompanhando, deixa eu ver. E aí, o que ela fazia? Ela falava, gente, ditado. Era o quê? Parágrafo, 2 linhas, vamos lá. João foi comprar pão. João, J-A-O-Tio. Eu escrevia tudo. Tudo então, que ela falava nas entrelinhas. Então eu escrevia, João foi comprar pão. E aí depois eu, João. Parágrafo, Vírgula, 2 linhas. J-A-O-Tio. Porque era a minha cabeça, assim, era o meu entendimento, assim. Claro. Eu era meio literal para algumas coisas até entender que, tá, calma, valendo, tipo, 1, 2, 3 e já, valendo, agora você faz. Então, na época, né, eu falava, nossa, eu sou uma burra, eu sou uma idiota, eu sou uma fracassada. E assim, sei lá, com 6, 7 anos... eu não lembrava, eu sabia a diferença de planalto e planície, mas eu não conseguia colocar em palavras. Eu numa prova desenhei, e aí a professora, e aí, eu dou certo? Não, porque a resposta era para dissertar, e a Marina desenhou. Uhum. Então, assim, para mim foi meio libertador do tipo, eu não sou tão burra. Não. Né? Não. O primeiro pensamento. Mas a descoberta também veio num momento ruim, porque eu estava num processo de depressão, que foi logo que teve uma grande transformação na empresa que eu estava. E que, assim, foi um ano que eu dei meu sangue, literalmente, assim, né? Que foi um ano muito intenso no trabalho. E aí, depois, eu fiquei avaliando esse tipo de coisa, assim, será que vale? Será que vale mesmo, né? Então, assim, putz, a empresa é boa, a empresa tem benefício, a minha carreira... E aí, eu falei, cara, antes de tudo... Na verdade, eu não trabalho para o CNPJ, eu trabalho para o meu CPF. A minha trajetória até hoje foi em nome do meu CPF. Eu posso mudar de empresa, mas eu quero que as pessoas que eu me conectei ao longo da minha jornada lembrem de mim. Então, assim, não necessariamente meu cliente que foi aqui vai ser meu cliente aqui, até por causa das organizações e tal... Mas, assim, é uma pessoa que se eu precisar bater na porta e falar, olha, hoje eu não vendo mais tecnologia, eu vendo papel higiênico. Você pode me dar o nome da pessoa que compra suprimentos aí? E o cara, claro, Marina, sempre, né? É isso. E aí, eu meio que nesse processo, e aí, medicação, porque, assim, eu acho que tem que quebrar esse tabu também do que a depressão é uma tristeza. Não é uma tristeza, é um processo químico. É isso. Muitas vezes a pessoa tem isso na família e nunca foi trabalhado, e aí existe um preconceito do, eu sou louca. Você está falando psiquiatra? Sim, psiquiatra, é minha saúde mental e tal. E o trabalho, né, até hoje, né, faço lá mensalmente com o meu psiquiatra, e o trabalho a gente tá com medicação no intuito de tirar a medicação. Claro. Né? Porque o que a gente usa da medicação é justamente para sair desse processo químico físico, né? Mas o momento que aconteceu, assim, digamos, eu fiquei meio que num limbo na empresa, eu não queria levantar da cama. E assim, putz, coisa básica, assim, trabalhando, assim, basicamente, indo atrás de algumas coisas. Cheguei a ligar para a Rô, tive uma conversa muito legal com a Rô nesse momento. E aí, eu fazia assim, será que eu preciso tomar banho hoje? Aí meu marido, como assim? É dose. Eu falei, porque eu mal levantei da cama. Eu nem suei. Meu desodorante tá aqui ainda. E o meu marido, não, bora tomar banho. Então, assim, é isso também, né, da pessoa que tá ali perto perceber. E às vezes, óbvio, ele não vai dar o diagnóstico, mas é do tipo... Ele não tá bem. Marina, tá bem. Você não gosta de sair? Sai com as suas amigas e tal. Mas eu falei, assim, esse negócio de se conhecer e também é um eterno conhecimento. Mas aí eu descobri que nesses momentos, assim, mais... difíceis, mais emotivos. Eu tenho muitas pessoas que eu confio, que eu compartilho, que tudo, bom. Mas eu me fecho. Eu não quero contato, eu não quero... e aí vem vários pensamentos. Isola, não quero que tenha pena de mim, eu não quero... Tipo, é o meu jeito de lidar com a situação até o momento que
com toda a ajuda e com todo o processo que eu vou fazendo, eu vou encontrando os meus caminhos, mas então É complexo, né? saúde mental não sei também. E eu acho que a gente, hoje em dia, até pelas empresas que a gente passa, enfim, tem a questão muito da cobrança, da gente mesmo se colocar essa cobrança, de achar todo mundo muito bem, de achar todo mundo, caraca, como todo mundo é muito bom, eu preciso entregar demais, eu preciso sempre fazer o extra mile do meu dia a dia, enfim. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, cara, o meu cargo não me define. Onde eu trabalho não me define. Então, eu acho que isso a gente precisa levar com mais afinco, sabe? A sua empresa, ela não pode ser 70% do que hoje é a sua prioridade de vida, do que você quer fazer, dos seus sonhos, onde você quer chegar. Não pode depender tudo só da onde você trabalha, assim. Eu trabalho mas eu sou... É isso. Quem é você antes? É. Sabe? O que é você? Assim, o que você gosta de fazer? Você tem que ir com tudo, ou para qualquer lugar que você vá com a sua identidade aqui, né? É o RG. Essa aqui sou eu, assim. Porque eu acho que quando você também coloca isso, meu cargo não me define, ele eu levo pra mim, assim, na minha vida real, assim. Ontem, inclusive, essa semana eu tava tomando café com uma amiga minha, enfim, eu disseram algumas coisas com ela, que ela ficou um pouco frustrada. E eu falei, cara, mas e aí, o seu histórico de 10 anos na empresa que você está hoje? O que aconteceu agora não é o que remeteu, não é o resultado de algo que você vem desempenhando dos últimos anos todos que você está. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, um estado ou um acontecimento, ele não pode ser maior do que de fato, você ou o seu histórico dentro de qualquer coisa que tenha sido feito. Né? Esse é o complicador, assim, acho que do CNPJ, né? Porque vira o ano... Coisa vira nova, a meta, isso. E aí parece que você não existiu nos últimos 12 meses. E tá fora do nosso controle. Exato. A gente não consegue lidar com coisas que a gente não controla. A gente tá muito controladora também, sabe? E as é muito coisas importante até, não só as pessoas, mas quando a gente fala em corporação também, aceitar as nossas escolhas profissionais. Porque, ok, cada um vai ser feliz de um jeito, cada um tem uma ambição na vida. E se de repente, quantas pessoas eu vi serem promovidas de cargo e daí ser um tiro no pé? E por que eu dizer não para uma promoção é tão aflitivo para os outros? Que não tem nada a ver com isso. Exato. Né? Então, É isso mesmo. Também, e outra... Ninguém pergunta, mas por que será, né? Será que ela tá bem fisicamente, emocionalmente? A família tá bem? O cachorro tá bem? Para ela ter dito não? Não, tipo... Como não? É uma oportunidade. Entra nesse processo que a Paula falou, porque eu acho que pela primeira vez, né, tem... Agora eu vou fazer 40... 21 anos que eu tô trabalhando nesse mercado, foi a primeira vez que veio uma oportunidade e eu falei não. E assim, o não foi muito mais... O meu não foi muito mais difícil do que se eu tivesse dado um sim. Para a empresa. Porque, para mim, o dia que o meu não foi aceito, eu dormi... Tranquila. Plena. E eu falei, então assim... Perto dos meus 40, de eu completar meus 40 anos, foi a primeira vez que eu olhei para uma coisa e falei, putz, mas agora não. E eu tô ok com isso. E eu tô ok que daqui 12 meses não vai ter isso. Eu tô ok. E eu sei que provavelmente daqui 12 meses não vai ter isso. Eu tô ok. Mas aquilo que eu tô priorizando hoje... Eu não vou poder priorizar daqui um ano. E tem coisa que tem que ser inegociável. Exato. Né? A minha paz, ou o meu momento para me cuidar, ou para cuidar de quem eu cuido, é inegociável. E a gente cresce com aquilo de, olha, você tá com a oportunidade, vai passar, você não vai ter de novo. Então, a gente oportunidade é um cavalo branco. Com essa frase, né? Mas assim, mas eu acho que isso vem muito de encontro com o que você falou, Paulinha, que veio num momento... que eu estava me conhecendo melhor e profundamente como eu nunca me conheci na vida. Então, esse não, para mim, foi muito tranquilo. Né? Libertador. Libertador, porque eu acho que eu já tive vários sims e, graças a Deus, deram certo, mas, assim, tiveram vários sims que me tiraram o sono por muito tempo e que eu ficava na luta para me provar.
E aí é um No momento que eu sacrifício, não né? preciso me provar pra nada, pra ninguém. Eu quero não ter a culpa esse ano, sabendo desse ambiente aqui, desse endereço, desse CEP, melhor do que ninguém no planeta conhece, de que eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar. É bastante interessante você comentar sobre isso, porque a gente fez um episódio aqui falando da preocupação das empresas e começou a surgir, né, no mercado uma nova posição que é o CHO, Chief Happiness Office. Então, é algo ainda embrionário, você ouve falar pouco sobre esse assunto, mas eu acho que reuniões como essa aqui, que a gente traz esse assunto da saúde mental, é importante, as empresas precisam olhar para isso. Cada vez mais os profissionais têm colocado uma situação ou outra, né? Cada pessoa lida de uma forma diferente. Exato. Né? E aí, ter esse papel também é importante. Eu acho que é responsabilidade de todos nós. Exato. Né? E uma coisa que, para mim, pega bastante é essa questão do oi, tudo bem? Não pergunta se está tudo bem. Oi, como você está? Porque se você já joga uma pressão para o outro, tá tudo bem? Não está tudo bem. Você quer ouvir o que não está tudo bem? Ou você quer escutar o que a pessoa tem para dizer? Oi, boa tarde. Oi, bom dia. Em algumas situações, dependendo da intimidade, eu falo, bem é relativo. Tô aqui, tô medicada, com boletos, então bem é relativo, né? Eu aceito a condição que eu tô, mas bem... Quem tá? Eu sempre brinco com as pessoas, não tô bem mais ou menos. Eu falei, tá, mas quem tá bem, assim? E tá todo mundo, acho que nesse processo de conhecimento, as empresas, eu trabalho na área de educação, e a gente tá falando de empresas, mas a gente tem um problema mais embrionário ainda, né? As crianças não estão bem. Os professores não estão bem para dar o suporte. A comunidade não está bem, né? Que a gente sempre, lógico, a gente coloca dentro do nosso miolinho ali, do que e assim como eu vejo as escolas trabalhando com isso, as pessoas cobrando e a comunidade cobrando que também as instituições tenham um posicionamento mais forte, ou que façam trabalhos, mas ninguém sabe o que fazer. Eu acho que esse a gente não sabe lidar conosco. Quanto mais com algo que é uma corporação maior, então está todo mundo aprendendo a viver, o que é também reflexo de uma pandemia que todo mundo passou, e que, na verdade, só potencializou que as pessoas não estavam bem. Mas o que me preocupa muito, além do que a gente chegar numa empresa e pensar o que a empresa está fazendo, é como a gente consegue desde casa, com os nossos filhos, sabe? Como que a gente está ali trabalhando com os nossos filhos na questão de saúde mental também ali dessas crianças como tudo. Porque são essas os futuros, é o futuro que vai estar no trabalho de mercado. Minhas filhas mais velhas, daqui 4 anos, estão no mercado de trabalho. Como que elas estão? Né? Elas são fortes, elas estão preparadas para receber um não, elas estão preparadas para uma frustração. Para dar ou não. Exato, que não vai ter um todinho gelado pela manhã, gata, não vai ter um ovinho ali, entendeu? Não tem uma pessoa ali dando as coisas para você o tempo inteiro na mão. Enfim, então acho que a gente tem um problema de uma comunidade como um todo também muito maior. Eu acho que, é o que você falou, todo mundo precisa se ajudar. Né, as pessoas. Então, eu acho que bom que as pessoas estão falando sobre isso, que bom que a gente está tendo conversas como essa. Mas eu acho que a gente ainda não tem uma solução. Infelizmente, assim. Espero que alguém surja com algum modelo que vai ser milagroso. Vamos perguntar para EAGen negativo. Vou perguntar para o Copilot. Ele vai falar, vote natureza. Acabaram com os dinossauros, vão acabar com vocês, graças a Deus. Ela vai assistir esse episódio com a Denise. Eu vou. Eu queria agora, a gente está se encaminhando para o final, eu queria pedir uma palavra de vocês, mas já para a câmera, tá? Porque aí você falando diretamente com a pessoa. Eu não vou ser a primeira que da última vez eu paguei mó mico, eu achei. Paulinha, então, você foi sorteada, olhando para aquela câmera, deixando um recado pro pessoal. Tá, eu acho que se cobrem menos, sejam mais felizes, brinquem mais, se divirtam mais, dancem mais. Bebam mais com seus colegas, enfim, façam amizades novas, se permitam a conhecer pessoas novas. Tem um exercício muito legal que é você também conhecer, se permita a conhecer outras pessoas que não estão no seu ciclo diariamente. Então, acho que isso é muito legal, de pessoas totalmente diferentes do que você está habituada. Isso agrega demais para nossa vida. Bacana. Roberta?
Acho que eu vou na mesma linha. Não. Tem que ser diferente. Não. Vai diferente, não copia Compartilha. não vem comentando, não. Eu vou na mesma linha do que eu já tinha dito. Agora ela acabou de mudar. Seja quem você é, CPF. Exato. Tenham a sua identidade fortalecida. Pensem em quem vocês são e no que vocês podem fazer e contribuir para o ambiente que a gente está. Isso a gente fala em ambiente de casa, isso a gente fala em ambiente de trabalho. Porque é isso, as pessoas se ajudam, não é que as pessoas te contaminam, mas elas podem te dar bons exemplos. E hoje está difícil a gente achar bons exemplos de como levar a vida de uma forma mais leve, de como contribuir exatamente e perceber ao seu redor. Só uma parte aqui, eu fui num evento, como eu disse, de inteligência emocional, que no final eu fiquei impressionada com o encerramento de pessoas que levantavam a mão porque queriam se livrar de vícios como cigarro, como bebida, mas como pornografia, como drogas pesadas e principalmente suicídio. E quando você vê as pessoas num evento de 7.000 pessoas num auditório se levantando, você vê que são pessoas que estavam até ontem pensando em suicídio e estão ao seu lado. Não sei quando vai passar esse podcast, mas, enfim, estamos no Setembro Amarelo. E saúde mental e valorização da vida é uma coisa que não pode ficar só em setembro. E não pode ficar só na mídia social. Tem que fazer parte do nosso dia a dia e do nosso olhar ao nosso redor. Marina. Complicou mais pra mim, né? Mas ela pegou você pesado. pode ser bem sucinta. Não. Mas não posso ser um pouco mais longa, né? É você que eu vai até ler? peguei. Não, é que tem. Ela enganou a gente. Ela falou, não, ninguém preparou nada. Então tá bom, vai todo mundo. Porque na minha só eu quero ser promovida. Eu quero um podcast só meu. Mentira. Eu não sei nem falar e clicar ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade. Mas assim, tem. Eu queria falar assim. Então fala olhando para lá. Duas coisas, né? Uma delas é essa questão da saúde mental me pega bastante, porque eu tenho um filho que é muito sensível mesmo. E já ouvi coisas assim que, como mãe, a gente prefere ouvir qualquer outra coisa do que o que eu ouvi do meu filho por causa de sentimento e tal. E aí eu sempre pratico e tento, acho que não ensinar, porque é um soft skill, não tem como ensinar, que é a empatia. Então, tudo que meus filhos trazem para mim, né, até de atitude ou de coisas que aconteceram com eles, ou que eles viram acontecendo com algum amiguinho, eu sempre falo assim, e você? Você gostaria? Né? Então, vai do básico, né? Você gostaria que falassem isso para sua irmã? Você gostaria que falassem isso para sua mãe? Para realmente criar um senso crítico, né? Porque eu vejo que essa geração, com toda a tecnologia que tem, eles perderam um pouco disso. De repente, o dono da verdade é um browser que você digita lá uma pergunta e ele traz 950 links com respostas diferentes. E aí você vê com o que você mais se identifica, né? E aceita aquilo como verdade absoluta, né? Quantas vezes a gente já não escutou dos nossos filhos? Tá na internet, é verdade. Eu vi na internet. Mamãe, eu vi. Então, eu sempre falo para os meus filhos, pesquisem, mas questionem e, principalmente, se coloquem no lugar do outro. E quando eu falo se coloquem no lugar do outro, às vezes você fazer uma criança de 8, 12 anos pensar em como se colocar no lugar do outro, a pergunta é muito mais simples. Você gostaria disso com você, com sua mãe, com seu pai? Porque realmente a gente precisa... E às vezes não é nem tomar uma atitude, mas é se importar, ser realmente empático com a situação da pessoa e dizer... Não sei o que você está sentindo, mas conta comigo, com o que você precisar. E aí tem uma música que, por incrível que pareça, é do Red Hot Chili Peppers,
Mas ele fala uma frase que é muito legal e que eu sempre gostei, que é quanto mais eu vejo, menos eu sei e mais eu gosto de deixar rolar. Então, assim, não importa o quanto a gente aprende, a gente absorve aquilo, mas a vida, assim, né, ela vem mostrando que a gente aplica aquele aprendizado para diversas coisas de maneiras diferentes e isso vai aprimorando, né? Então, era esses meus 2 pontos. Falei muito, você pediu para ser sucinta, mas não deu. Desculpa. Meninas, eu quero agradecer demais. E já vamos marcar Foi o nosso ótimo. encontro para daqui. É um encontro de verão. Encontro de verão, porque senão vai ser daqui 1 ano, a gente vai fazer o Pois é. aniversário do Pausa de Não, a 3 gente vai anos. fazer pausa de programação Verão. verão. Verão, Então tá. verão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente se divertiu aqui. Foram temas pesados, né? Assim, temas difíceis, mas que a gente precisa falar sobre eles, né? Sim. Obrigada pela audiência de hoje. Tchau, tchau.